24 de janeiro foi o dia de 4º aniversário de falecimento do maior brasileiro desse século, o professor Olavo de Carvalho. Recomendo altamente que vocês leiam esse post aqui, a lembrança do Silvio Grimaldo, que é realmente um dos alunos menos comprometidos à doação de Pix que tem, um cara que realmente diz o que pensa, custe o que custar. Se o professor Olavo estivesse vivo hoje, o Brasil, muitas pessoas estariam muito mais salvas contra a influência satânica, contra as 4 linhas positivistas e especialmente contra a idolatria de vagabundos que já estão na cadeia por crimes muito menos graves do que eles realmente cometeram. Os crimes verdadeiros de Bolsonaro são prevaricação, que o professor acusou, covardia qualificada e traição. Vamos ver. Difícil dizer quem foi o maior brasileiro dos 500 anos, já que foram muitos santos. Agora, o maior brasileiro do meu tempo de vida foi esse aí. Quantas almas não foram salvas por ele? Da mentira, do comunismo, do positivismo das 4 linhas e da submissão às falsas autoridades. Olavo avisou que a cadela terminaria humilhada implorando misericórdia aos inimigos, que o frouxo era covarde e seria o ser mais desprezado do Brasil e seria derrotado em 2022. Ele falou antes da eleição, já estava perdida a briga, que o Minto só fez merda desde o início, mandando enfiar a medalha no cu e o chamando de prevaricador. E aqui tem os prints provando cada uma dessas alegações do professor Olavo, não é isso? Essa foi outra ocorrência criminal interessante, mas eu não mencionei porque ela realmente não é digna de uma comoção social. Esse é outro que 4 ou 5 pauladas na bunda Kane resolveriam, não é isso? Só vi flanelinha agressivo e ousado assim 2 vezes na vida. Um acabou dando mais de um salário mínimo aos moradores que o espancou, e o outro foi algemado no poste com sorte abaixado. Você preferia ser quem? Quem tomou pau e perdeu um salário mínimo ou que ficou com algemado no poste com a calça abaixada? Em uma sociedade armada acontece um negócio desse, um vagabundo com pedra ameaçando uma senhora ou uma mulher que se não der dinheiro ele vai destruir o carro e bater na pessoa. O caso do agricultor executado pela PM não, que no Rio Grande do Sul eles chamam de brigada, não é isso? A Brigada Militar do Rio Grande do Sul executou por engano um agricultor em sua casa de madrugada. Essa foi um dos crimes mais absurdos que eu já acompanhei. São tantos erros que chega a ser suspeito se algum político oficial não deu alguma ordem política ou propina para esses caras executarem esse cara. Viu? Ministério Público, Judiciário do Rio Grande do Sul, abre o olho. É muito difícil com um policial, alguém que fez a academia de polícia, alguém que fez o CFO, que é um oficial militar, não ter a noção de que eles fizeram dezenas de merdas. Aquilo ali, bicho, beira o dolo, né? O caso do agricultor executado pela PM de madrugada na casa no Rio Grande do Sul não justifica o cidadão ter dinamite, granada e morteiro, além de fuzil em área rural? Pois é, não é pra ter arma não, porque os policiais eram 20 e tinham armas. Ele tinha que ter a dinamite e granada. Se as pessoas tivessem fuzil e soubessem usar como na Suíça, a polícia ia ter ousadia de brocar a casa do cara de noite, pelo menos 2 ou 3 ele levava, não é isso? Um post também que teve um bom público aqui foi a minha defesa de TAF. TAF real igual para deficiente mulher e homem. Quem tirar a maior nota tem que entrar. Se a atribuição é a mesma, se o salário é o mesmo, se os vagabundos são os mesmos, a prova tem que ser igual. E os melhores têm que entrar. Meu irmão, polícia não é lugar de assistência social não, meu irmão. Polícia é lugar de atacar o crime. A força de uma corrente é a força do solo mais fraco. Se você colocar 10, 20, 30% desmoralizado de uma turma, a turma inteira está desmoralizada. Esse caso foi um dos casos mais absurdos desse ano criminais. Lógico que o Banco Master tem um efeito superior, porque ele está desmoralizando todo o judiciário, a presidência da República, inclusive até os políticos que dizem bolsonaristas. A questão é que a polícia invadir a casa de um agricultor à noite e o executar na frente de sua família viola as garantias mais básicas da Constituição brasileira. Quem tinha a obrigação de defender a lei a violou. Agricultor executado pela PM do Rio Grande do Sul em sua casa por engano de madrugada. Rapaz, o vídeo do relato da esposa é medonho. Se você for uma pessoa que tem a sensibilidade, não ouça o relato dessa mulher. Sabem que geralmente defendo ações policiais. Sabem que defendo que ninguém tem o direito de se deixar matar. Até vagabundo, eu quero que tenha direito a ter acesso à arma. Porque o vagabundo se arma na mão, você não pode matar ele, né? E que vagabundo na vala ou na cadeia, ele que escolhe. Isso não foi eu que disse, foi Deus, no Êxodo 22. Não é pecado de sangue cortar em flagrante. Porém, não pode haver ingresso em residência sem autorização, ordem judicial ou flagrante. Não houve nenhum dos 3. Até mesmo com ordem judicial que não houve, ingresso em residência deve ocorrer entre 5 e 21 horas. Rural tinha que ser ainda uma janela maior, não é isso? Não pode haver à noite, nem com ordem judicial. Que porra é essa que esses caras estavam fazendo na casa do cara?
Com um contingente desse, não poderiam cercar e ficar de campana, coletando informações por 12 horas antes da abordagem? Que desgraça que eles não esperaram a porra do dia amanhecer pra abordar o cara, porra. Se não tinham inteligência, visão noturna, amplificador de som direcionado, spotter, sniper, informação de vizinhos, quem ordenou brocar essa casa com fundamento de quê? Por que eles não foram perguntar aos vizinhos se os caras lá eram vagabundos ou não? É uma merda tão absurda que chega a ser suspeito de algum oficial ter recebido bola ou ordem de político pra cortar o cara. Cadeia é muito pouco para quem mata rimo de família que sustenta filhos, pais e esposa, invadindo de madrugada de maneira ilegal. Isso aconteceria se a maioria das casas da fazenda tivessem fuzis e a maioria da população fosse educada a se abrigar e abrir fogo numa situação dessas. Isso só aconteceu porque o Brasil é desarmado. E uma das pessoas que mais desarmaram esse país foi a cadela do PT. Não aprovou lei de armas e reduziu o número de armas no Sinarme. É a passividade que atrai a agressividade. Tem lá em Vegetus Renatus, de res militaria, civis pacem parabellum. Porta de vidro e total inexistência de ofendículo deixa clara a ingenuidade. Imagine, você vai morar numa fazenda, Wesley, com porta de vidro em sua casa, velho? Aí é foda, né, velho? Única oposição é de investimento total. Ficar nas 4 linhas é pagar para ser sodomizado. E aqui eu botei o print da Constituição e o print do sapinho, que foi o que o cara infelizmente fez. A galera ficou zoando aqui que Bitcoin não resolveria. Bitcoin resolveria. Se ele não confiasse nas 4 linhas, teria o ofendículo da casa dele, não teria porta de vidro na casa dele, a mulher, o tio, o primo, todo mundo atiraria. E o mais importante, em vez de investir em porra de terreno no Brasil, ele tinha feito declaração final de saída, hoje estaria vivendo de stable e Bitcoin. Mais uma grotesca. O homem mata filho de 4 anos na frente da mãe, por discussão por dinheiro, por não querer pagar a ação de alimentos. Nem recomendo assistir, mas quem precisa de dose de realidade está aí. Em regra, quando o pai mata o filho, é porque descobre que não é dele. A reação do corno é cortar a criança e a adulta e se matar. Isso é fofoca ou é lição grátis para que você não repita isso? Se o casal tivesse contrato de convivência com a arbitragem, em colateral e Bitcoin, isso não aconteceria. Isso do cara cortar a criança. E se acontecesse, a grana para fazer justiça estaria garantida. Para ter treinamento de setup sucessório e contratos em Bitcoin, o treinamento é Lex Bitcoin, no renato38.com.br. Quem ainda insiste nas 4 linhas merece o quê? Aí tem um sapinho mais uma vez, não é isso? O Joaquim Teixeira é o mestre. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. Ele não para, ele vence, vence, vence. Você acha que ele está falando de quem? Toffoli! Libera mais 200 milhões a entidade ligada a parentes e ministros, não é isso? Gastos do governo com carnaval e festas e filmes satânicos em que militantes recebem rios de dinheiro sem licitação para produzir conteúdo sem nenhuma demanda real de mercado. É pura corrupção, sem falar no satanismo das letras. O Estado, para quem é minarquista, deveria servir para garantir saúde e segurança. Ficar dando dinheiro a falsos artistas que fazem militância sectária é segurança e justiça? Qualquer gasto de governo para dar dinheiro a artista militante é uma imoralidade ou corrupção. A prioridade do Brasil é dar bilhões a militantes e vacina contra a herpes nada. PrEP para dar sem camisinha com dinheiro público não te escandaliza? Isso te escandaliza sim ou não? Se isso te escandaliza e você continua tendo ações, continua tendo imóveis no Brasil, continua tendo saldo em reais, você sabe que vai pro inferno. Se isso não te escandaliza, procure um padre e vá se confessar. Você tá precisando. Se não quiser bancar essa imoralidade, como faz para não ter as mãos sujas de merda e sangue? Renato38.com.br tem livro grátis, PDF ditado, treinamentos e tudo. Você concorda comigo, Wesley? Lula libera 12 milhões para a escola de samba e o governo ainda disse não ter recursos para a vacina contra a herpes. Pois é, pra putaria satânica eles têm dinheiro. Pra saúde, que se lasque, não é isso? As cotas racistas são tão imorais quanto o desarmamento. Pessoas que defendem cotas racistas ou desarmamento em qualquer momento da vida delas são pessoas altamente suspeitas de sua condição moral. Não confie em desarmamentista. Não confie em quem defende cotas racistas. Não confie na capacidade mental ou instrução de qualquer pessoa que defenda a criminalização de drogas para o governo utilizar a sua força máxima contra criminosos reais, ladrões, estelionatários, assassinos. Não há recursos para atacar todos. Nós temos que atacar os verdadeiros vagabundos. Para acabar com as facções, você deve admitir que a guerra às drogas declarada em 71 foi vencida pelas drogas. O marido pediu o fone da mulher emprestado para malhar e começou a ouvir o personal dela que metia a zorra nela, dizendo que ia comer ela de novo quando o corno voltasse para casa. E depois quis dar porrada em personal. Otário! Repito o que eu falei. Só existem 2 direitos em qualquer sociedade. Participação e retirada. O homem não tem direito de fazer nada contra a mulher. O único direito é se retirar. Esse cara devia ter caído fora e acabou. Esse negócio de ficar dando murro em personal, o personal fez o papel dele, meu irmão.
Se você acha normal sua mulher ter personal, se você acha normal sua mulher ir pra uma academia que tem homem sozinha, meu irmão, seu papel é de corno. Não quer ser corno? lexbitcoin.com.br. Faça um contrato pré-nupcial com uma pena pesada, que a mulher vai perder muito mais do que a herança dela. Aí a conversa muda, meu irmão.